Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus conversando a respeito da revelação de Deus, da revelação que Ele sempre mostrou, sempre fez acontecer no meio, né, das pessoas, na humanidade, onde Ele alcançou com isso também todas as pessoas, desde Adão até a última pessoa sobre a face da terra. Deus sempre esteve se revelando, porque foi sempre uma das maneiras maravilhosas, poderosas dele falar a todo ser humano, sem exceção. Todo ser humano, tá? Ele não começou a se revelar na época de Moisés, 1500 anos antes de Cristo, não. Ele sempre se revelou a todo ser humano. É por isso que antes de Moisés, a Bíblia mesmo registra tanta gente que foi abençoada, alcançada, salva por Deus, porque Ele fez questão de estar em contato com todo mundo. Essa revelação de Deus, você encontra, você entende ela perfeitamente em Jesus Cristo, né? Então, como é que a gente tem trabalhado com essa informação? Tudo no mundo que seja coerente com Jesus, dentro ou fora da Bíblia, dentro ou fora do cristianismo, coerente com Jesus é de Deus, é da revelação de Deus. Tudo no mundo que não seja coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, tudo que não for coerente com Jesus não é de Deus. É do coração do homem, é da limitação humana, é da cultura, né? Enfim, tem uma série de fatores que levam o ser humano a imaginar ou criar, não é? Aquilo que seja dizendo que é de Deus e, na verdade, não é de Deus. Não veio da parte de Deus. Como é que eu sei? Jesus Cristo. É por isso que Jesus é chamado na Bíblia de pedra de esquina, tá? Essas informações, sempre que eu dou inicialmente, elas são fundamentais para que a gente possa seguir naquilo que a gente está fazendo, que é estudar a respeito dos Salmos. Nós estamos no Salmo 57, tá? Veja só os Salmos, o que é que a gente já tem. Já temos 4 Salmos, 4 que são coerentes com Jesus. Nós temos o Salmo 19, temos o Salmo 23, temos o Salmo 49 e temos o Salmo 51, tá? 4. E os demais não são totalmente coerentes com Jesus, totalmente não. Agora, nós temos os 2 mais incoerentes. São 2? Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Não, são 3, os mais incoerentes que nós podemos encontrar, na Bíblia. A gente vai explicar por que incoerentes. Os mais incoerentes é o 44, 55 e 56. Esses 3 salmos, eles não somente são incoerentes com o ensino de Jesus, mas não são totalmente coerentes, mas eles vão a um extremo. Eles chegam ao ponto de convidar, de incentivar Deus a agir de maneira perseguidora, de maneira destrutível contra pessoas consideradas inimigas. Aí é o extremo, tá? Querer a eliminação do inimigo, tá? Desejar essa eliminação. O Senhor destrua, mate, humilhe. Aí é chegar ao extremo, né? Ao extremo de ser incoerente com Jesus. A orientação de Jesus é que devemos amar o inimigo. Amar. Devemos acolher. Entendeu? Eu não preciso concordar com ele, mas Jesus diz que devemos amar o nosso inimigo como gostaríamos que ele nos amasse. Entende? Então, é por isso que eles estão nessa linha, nessa lista de extremos, né? Extremos. Mas vamos então começar aqui o Salmo 57. Olha, o título que é atribuído a esse salmo é Louvor pela Dignidade Divina, tá? É um título oferecido pelos tradutores, pelos
pelos editores, né? Então eles colocam esses títulos. Agora, o título que vem do original diz Salmo Miquitão. Já vimos, Miquitão quer dizer um salmo precioso, pelo menos é o entendimento de muitos teólogos. Precioso para o regente, então é um salmo que Davi orienta ao regente, conforme Altachele, né? Altachele quer dizer, provavelmente, uma melodia que significa não, a melodia denominada não destrua. Então está aqui, de Davi, a gente já sabe como é esse negócio de Davi, pode ser escrito por ele, ou alguém que ele mandou que escrevesse, ou pode ser alguém que escreveu como se fosse ele, ou alguém escreveu a respeito dele, tá? E aqui está de Davi quando fugia de diante de Saul na caverna, tá? Então já Saul ainda era o rei e ele estava fugindo da ira, da raiva, né? Do ódio de Saul contra ele. A outra coisa aqui, olha, os versos 7 a 11, a gente não vai trabalhar esses versos ainda, mas os versos 7 a 11 equivale ao Salmo 108, versículos de 1 a 5, tá bom? Então vamos lá. O texto diz assim, deixa eu arrumar aqui para facilitar essa nossa leitura. Muito bem. Então, o versículo 1 diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque minha alma confia em ti, e eu me refugio sob a sombra das tuas asas, até que os meus problemas passem de mim. Versículo 2, clamarei ao Deus Altíssimo, a Deus que cumprirá sua obra em mim. Ele enviará, como é que ele vai cumprir sua obra em mim? Aí ele continua, versículo 3. Ele enviará desde os céus e me livrará, humilhando ao que procura me demorar. Pode ser também devorar, talvez um problema aí de escrita, tá? Deus enviará sua bondade e sua verdade. Minha alma está no meio dos leões, estou deitado entre brasas ardentes. Filhos de homens cujos dentes são lanças e flechas, e a língua deles são espada afiada. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, exalta-te, Senhor, né? Esteja a tua glória sobre toda a terra. Essa é a primeira parte do Salmo 57, tá? Primeira parte, versículo de 1 a 5. Vamos analisar. Olha, coerente com Jesus? Nada. Né? Quer dizer, isso porque a gente dá uma estudada não só no texto em si, mas também no contexto do texto, tá? Todo o texto, todo o versículo. Pode ser que um versículo pareça com o ensino de Jesus, mas na hora que você pega esse texto e trabalha o contexto, você descobre que o sentido que está ali não é exatamente o sentido que a gente entende com aquilo que está escrito. Tá? Então, o contexto é fundamental para a gente compreender o texto, o que é que realmente o salmista está falando. Então, vamos ver. Versículo 1, ele diz assim, e aí está a primeira incoerência. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois tenho confiança em ti. Esse pedido do salmista pode transparecer apenas um jogo de palavras poéticas. Cadê o jogo de palavras poéticas? Ou um pedido para que o Senhor tenha misericórdia dele. Pode ser uma coisa poética, pode ser que ele esteja apenas pedindo que o Senhor tenha misericórdia dele, ou uma expressão como que dando pressa para o Senhor vir em sua proteção. As três estão conturbadas, porque a primeira é uma palavra poética, mas está dentro de um contexto de acusação e reclamação a Deus, né? Já é um problema.
O segundo é quando você está falando que está implorando pela misericórdia de Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Passa a ideia de que você não está confiado totalmente nessa misericórdia. Você precisa clamar, você precisa invocar, insistir para que Deus tenha misericórdia de você. Né? E a terceira hipótese é a ideia de que ele até sabe que Deus virá, mas está demorando. Aí ele diz, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, venha logo. Eu não estou aguentando. Que também é uma demonstração de incoerência com Jesus. A orientação de Jesus é, não devemos ficar ansiosos por nada, porque devemos confiar de que Deus sabe o momento certo, o jeito certo, as situações adequadas para poder atuar e nos abençoar e nos proteger. A única coisa que podemos fazer é descansar, confiar de que Ele sabe o que está fazendo. Segunda incoerência com Jesus, versículo 2 e 3. Ele diz assim, vou clamar ao Senhor, ao Senhor Altíssimo, e Ele virá me proteger, humilhando quem está me perseguindo e maltratando. É a palavra do salmista nos versículos 2 e 3. Eis o recado que... Esse aí é o recado que ele está dando, né, a Deus. Todo o preâmbulo que a gente já viu, né, para chegar nisso aí. O que ele quer... Quando é que ele vai se sentir protegido? Quando ele vê o considerado inimigo dele humilhado. Então vamos ver aqui. Então, eis o recado que ele está dando a Deus. Para seu entendimento, o Senhor só o protege quando está humilhando, derrotando, prejudicando os seus considerados inimigos. Isto é radicalmente contra Jesus. Radicalmente contrário ao ensino de Jesus. O que Jesus manda é que amemos o inimigo. E não fiquemos trabalhando, criando jeitos para Deus, ou mesmo você, né, atuar de maneira humilhante contra aquele inimigo. Por quê? Porque Deus ama aquele indivíduo também. Ele não está errando, se é que está errando, nós também erramos. E às vezes, muitas vezes, até contra ele mesmo. Entende? Então Deus ama, e quando Deus ama, não tem isso de esse eu vou proteger e o outro não. Ele protege os dois, mas isso não interessa ao salmista. O que o salmista quer é a humilhação do outro, e isso Deus não vai dar, isso Deus não vai fazer. Certo? A terceira incoerência com Jesus, versículo 4. Minha alma está entre os leões, estou deitado sobre brasas. Os inimigos querem me destruir. O salmista reforça seu pedido de misericórdia, mostrando a Deus que humilhar e derrotar os seus inimigos ainda é muito pouco para o que eles estão fazendo com ele, né? Que diz confiar em Deus. Eles não confiam em ti, Senhor, mas eu confio. E eles estão me humilhando, eles estão me prejudicando. Então, Senhor, haja duramente, porque humilhando eles ainda é muito pouco para o que eles estão fazendo comigo. Versículo 5 é a quarta incoerência com Jesus. Exalta-te sobre tudo e todo, Senhor. Exalta-te. Por certo, o salmista está usando mais um argumento para mover Deus e seu poder em seu favor contra seus considerados inimigos. Deus estaria se exaltando acima de tudo, acima do mundo, se fizesse aquilo que ele está orientando. Humilhar, destruir, derrotar o inimigo. Tá bom? Então,
essas são incoerências que o Salmo 57, né, logo no começo, demonstra em relação a Jesus Cristo.